Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Inteligência Jurídica. Eu sou Daniela Zager, sócia da área tributária do Machado Meyer. Hoje nós estamos em ritmo de comemoração dos 50 anos do Machado Meyer e por isso nós vamos abordar aqui nesse podcast o mundo da cultura e da arte nas últimas 5 décadas. E para isso nós temos uma convidada muito especial, Ana Carolina Ralston. A Carol é curadora de arte e jornalista cultural, diretora de instituições e galerias, atualmente é redatora-chefe da revista mensal do Estadão e, muito importante, ela é a curadora responsável pelo projeto de celebração dos 50 anos do Machado Meyer. Muito bem-vinda, Carol! Oi, Daniela, muito obrigada pelo convite. De verdade, é um prazer imenso poder falar sobre arte com vocês. E sabe, a experiência de fazer a curadoria para a celebração dos 50 anos do Machado Meyer tem sido incrível. E principalmente porque o escritório é de fato um parceiro cultural brasileiro super importante, apoiando vários museus e instituições. E a gente esquece do quanto isso é importante, né? A área jurídica e a advocacia no geral, ela tem um laço bem estreito com a defesa da cultura e a defesa da própria democracia, né? Que é um tema tão importante na arte contemporânea nos dias atuais. Então, realmente é um prazer. Obrigada, Carol. Realmente é uma coisa que nos enche de orgulho essa nossa participação, né, no mundo da cultura, da arte, nesse apoio todo. A gente sabe que os últimos 50 anos eles foram muito marcados por grandes transformações, não só culturais, mas tecnológicas também, e não só aqui também no Brasil, mas no contexto mundial. Então, nós tivemos diversos movimentos culturais, nós passamos por mudanças bem significativas e que, em determinado momento, se tornaram fortemente atraentes para grande parte da sociedade. Por exemplo, pegando, inclusive, o gancho com o início do escritório, que foi no início dos anos 70, a década de 70 houve essa onda do hip-hop, que era considerado uma espécie de subcultura de resistência, né, nascida nas comunidades afro-americanas e latinas e jamaicanas também, e o movimento hippie. Na sua opinião, quais seriam os grandes marcos culturais e artísticos da década de 70? Você acha que esses movimentos eles têm uma influência atual, ainda hoje, né? Eu adorei essa pergunta. Você sabe que eu sempre penso, os movimentos artísticos e culturais, eles quase sempre se originam por meio de fatos e acontecimentos dos mais diversos. Então, por exemplo, um conflito no Oriente Médio, ele reverbera em várias regiões do globo, dando combustível para que os movimentos culturais nasçam e se desenvolvam. Então, seguindo esse pensamento, a gente pode dizer que eles aparecem sim como parte da formação da cultura e da contracultura. Então, sempre nesse pêndulo, né, que existe a contracultura, que se transforma em cultura, que se transforma em contracultura. Então, é um jogo muito interessante que acontece até os dias de hoje. Então, além do hip hop e do movimento hippie, que são dois emblemáticos marcos da década de 70, né, que até hoje a gente escuta falar quase diariamente, existe um movimento em particular que eu sou apaixonada, que nasceu na década de 70, exatamente em 69, na verdade, se desenvolveu durante a década de 70 toda, que foi a Land Art. A Land Art é um movimento ligado muito à arte natureza, né, à arte ambiental. Então, os artistas, eles foram inspirados por uma nova compreensão das questões ambientais, claro, influenciados pela urbanização e essa ameaçadora perda do contato do homem com a natureza. Então, uma leva de artistas, né, originários principalmente dos Estados Unidos, eles começaram a engajar nesse movimento da Land Art, que propunha uma modificação das paisagens do mundo, com obras de arte de grandes dimensões, criadas a partir do próprio terreno. Então, eles iam mudando essa paisagem e transformando em natureza e obra de arte.
Então, esse movimento, se a gente pensar nos movimentos culturais e comportamentais, né, que eles seguem paralelamente, foi um movimento muito importante, porque ele tem um conceito ligado à natureza que a gente tanto ouve falar nos dias de hoje, que eu acho que é uma das pautas principais, e até, inclusive, conversando com a equipe do Machado Meyer, eu sei que vocês têm um interesse gigante por essa área, né, que é a minha área de estudo do meu segundo mestrado, né, que é a arte e natureza. Mas eu acho que a land art e, consequentemente, a arte e natureza, ela repensa as nossas relações com o planeta Terra, com a continuação da própria espécie humana, levando em conta pensamentos sobre o antropoceno, discussões tão atuais. Se a gente pensar, né, na morte do Dom Phillips e do Bruno, né, que são esses dois ícones desse momento tão revolucionário da natureza, é claro que isso também influencia na arte e natureza e, consequentemente, vem de um movimento cultural americano. Então, claro, eu acho que a década de 70 ela é super importante e ela vem amarrada por vários segmentos que confluem, muitos deles na natureza. Muito, muito interessante, Carol, essa importância e prestar atenção nisso tudo que você falou, de fato, minha influência toda ainda nos dias de hoje, né? Agora, como a gente não tem muito tempo, vamos dar um salto aqui já para a década de 80. Algumas pessoas dizem, ou eu pelo menos, como leiga, já ouvi dizer que a década de 80, eu que cresci, fui adolescente na década de 80, era uma década perdida, eu não acho, né? Eu adorei minha adolescência na década de 80. Mas a partir dos anos 80, o que a gente vê, ou pelo menos a minha percepção, é que a evolução tecnológica passou a ganhar alguma força. Nós tivemos o surgimento da World Wide Web, então também um sistema de documentos dispostos na internet, que passou a permitir o acesso às informações apresentadas em formato de hipertexto, e também a cultura IUP, né, tão presente, né, nessa década. O que você destacaria, Carol, em termos culturais sobre esse período da década de 80? Nossa, Daniela, eu também nasci escutando a década de 80, a década perdida, né? E é uma década tão rica, né? Se a gente pensar, claro que nenhuma década é perdida, elas são todas super importantes para a construção do que a gente tem se tornado, né? E eu tento sempre pensar do lado bom desse aspecto. Mas são vários acontecimentos que marcaram, de fato, a década de 80. Como curadora de arte e pesquisadora dessa produção brasileira do segmento, eu vou destacar um evento específico que aconteceu no Rio de Janeiro e que impactou muitos artistas das décadas subsequentes, que é a exposição Como Vai Você, Geração 80, que aconteceu no Parque Lage. Eu não sei se você já ouviu falar ou se você é familiarizada, mas foi uma exposição muito, muito importante, porque ela foi um marco que celebrava a vida e os passos iniciantes de um novo cenário político brasileiro. Então a gente não pode esquecer que a década de 80, né, mais especificamente 85, foi quando a gente finalmente se vê livre da ditadura militar. Então o fim da repressão, ela dá vazão nas artes plásticas de uma forma muito potente. Então a geração 80 nas artes brasileiras é uma geração de cor, de explosão, de luz, né, uma geração de pintura, de sobreposições. Isso é super rico. Até hoje, a década de 80 nas artes, ela influencia gigantemente e muitos artistas ainda bebem dessa fonte, assim, de forma super pura, né? Tendo isso como um marco revolucionário, que eu acho que é tão importante nas artes. Essa exposição, ela aconteceu em 84, né? Ali naquele limiar, né, que a gente vivia, ela reuniu mais de 100 artistas, mas teve muitos deles que tiveram, depois dela, um impulso internacional, por exemplo, a Beatriz Milhazes, né, que é uma artista tão importante brasileira, que já expôs em centros pelo mundo, a Leda Catunda, que é outro nome importante, que fez parte de quase todas as grandes bienais de São Paulo, e o Leonilson, que é um artista poeta, né? Um artista que mexe com a palavra que é tão importante para a curadoria de arte e para a advocacia, né? A gente tem um apego às letras, à palavra, então é um artista que também levou o Brasil para outros patamares na arte mundial. Muito bacana, realmente são artistas sensacionais, e você falando aqui sobre a década de 80, eu me lembrei um pouquinho também no reflexo nas nossas roupas, né? As roupas super coloridas, super diferentes, que eu acho que tem todo um reflexo também cultural e artístico aqui importante da época, né? E começou bastante, ou pelo menos se desenvolveu bastante ali. Do mais adiante, já para os anos 90. Fim dos anos 90, Carol, no fim dos anos 90, a gente tem a revolução tecnológica que tem aparecido com o surgimento
desenvolvimento que surgiu, especialmente com o surgimento do Google e da internet, e que marcou bastante a virada do século, né? E para depois do início do século XXI. E depois as redes sociais, e naquela época ainda não tão evoluídas da maneira como elas são hoje e como elas são consumidas hoje. O que também, na sua visão, qual foi o impacto dessa virada, desse início de Google, internet, ainda não tão desenvolvido, mas qual foi o impacto no mundo da cultura e da arte, o fim dos anos 90 e essa virada de século? Realmente, a tecnologia, Daniela, ela tem um papel tão essencial na cultura e na arte, e ela segue em plena mutação até os dias de hoje. Essa transformação é algo que encanta, surpreende a todos nós, mas também nos amedronta. Ela é um bicho estranho que a gente continua a entender e que continua se alimentando dele mesmo e evoluindo, né? É uma coisa realmente muito louca e que não para de ser tratada no mundo cultural de diversas formas, né? As influências dentro da música, da cultura no geral, e, claro, dentro da arte. Há alguns meses eu pude traçar uma exposição, um panorama dessa confluência de ideias numa mostra de arte e tecnologia que passava rapidamente pela produção artística do segmento nos últimos 50 anos, que é mais ou menos esse tempo, né, que a gente está falando aqui no podcast. E eu fiquei estarrecida com o crescimento e a transformação do que é considerado inovador dentro da arte e do mundo, e da rapidez com que tudo isso se torna obsoleto. É incrível como, de uma hora para outra, a coisa, né, ela deixa de ser importante, um novo aplicativo, uma nova rede social nasce e acaba entrando com tudo na nossa vida. Então, atualmente, a gente fala muito do NFT, né, da criptoarte e da produção da arte digital como um todo, que começa a ser comercializada por valores altíssimos, né, valores até pouco embasados para quem, como eu, pesquisa o mercado. Eu acho que isso também vem dessa falta de materialização da maneira de consumir a arte digital. Então, nessa exposição, a gente até sentiu, a gente teve um artista chamado Woody Nilson, que ele começa brincando na década de 70, quando justamente o Machado nasce, mas ele trabalha com impressora e ele se deita e ele começa a ter uma relação quase sexual com essa impressora, e todo esse material é exposto em grandes exposições pelo Brasil e pelo mundo. Então, aí começa um pouco dessa relação da tecnologia, é muito interessante. E aí ela desemboca no NFT, né? E aí a gente tem esse problema de dispositivo. Muita gente coloca eles na TV, em iPad, mas ela ainda não criou essa tridimensionalidade que a gente brinca, que a gente via em desenhos como Jacksons, né? Acho que a gente imaginava que o mundo estaria de uma outra forma tecnologicamente. Quando eu penso nessa revolução em curso, me vem muito à mente o Wilhelm Flusser, que é um filósofo tcheco muito conhecido, né? Tcheco-brasileiro, que ele defende que a terceira catástrofe do homem, sendo que a primeira é o bipedismo e a segunda é a sedentarização, né? Que a gente vive muito, é justamente esse espaço caótico e que ele chama de inabitável. Então, ele mesmo conta que é preenchido por telas de TV, furos, tomadas, luzes, aparelhos de celular. Então, ele fala que essa é a terceira grande catástrofe do homem e que talvez é ela que vá nos levar à extinção. Eu acho muito legal quando a gente pensa na área filosófica, né, como eles encaram a tecnologia. É realmente, como eu disse no início, uma coisa bem amedrontadora. E essa tríade, na visão dele, ela reúne uma reflexão muito importante sobre nomadismo, né? Essa nova modalidade do ser humano que acontece paradoxalmente quando ele está imóvel diante de uma vida virtual. Então a gente é nômade, né? Você pode estar na sua casa, eu estou na minha, mas a gente está imóvel. Então eu acho que a tecnologia ela traz paradoxos muito interessantes para serem tratados nos dias de hoje. Ô, Carol, ótimo, porque você já respondeu a outra pergunta que eu faria, que era agora nessa situação de consolidação mesmo, né, da tecnologia nos tempos atuais, e acho que você já fez essa digressão, né, sobre a nossa evolução tecnológica até hoje, muito, muito interessante. Agora, a gente está vivendo, né, todo esse período de pandemia, agora estamos começando a nos recuperar do isolamento, e isso com todos os reflexos que todos nós conhecemos, muito pesados, muito graves, muito sofridos, inclusive com paralisação da economia mundial, afetando diversos setores. Agora, quando a gente começa a
a se recuperar. Você sente que o retorno às atividades, eles têm auxiliado na retomada do setor? Ai, Daniela, eu acho que a gente ainda não tem o distanciamento histórico para entender o que esse veto e a falta de verba no âmbito cultural causou no segmento. O que a gente sabe é que ela foi lamentavelmente gigantesca e a gente está apenas começando a colher os frutos, né, desse momento tão difícil que foi para a cultura brasileira e a falta de verba e falta de pagamentos dos artistas em diversas áreas. Então, muitas pessoas que se dedicavam à arte hoje não podem fazer mais isso. Se a gente pensar em instituições, museus, centros culturais, vários deles foram fechados e fechados assim, sem perspectiva de serem reabertos. Então, isso é uma perda gigante, porque os centros culturais, eles têm esse papel de mostrar a cultura para o povo, né? Para todos nós, para o nosso povo. E não ter esses locais para mostrar reduz ainda mais o acesso à cultura, né? O acesso que, como o Gilberto Gil fala, é um bem primordial, é como comer praticamente, porque a cultura é a partir dela que a gente se alimenta também de outras formas, é muito importante, né? A gente trata a cultura como um bem que talvez não seja em segundo plano, mas ela é essencial para a própria revolução da nossa população. Então, a minha esperança, tentando desesperadamente olhar o copo um pouco cheio, é que esses acontecimentos criem movimentos culturais fortes o suficiente para transformar a nossa realidade, como aconteceu com a Tropicália na década de 60 e como aconteceu, por exemplo, com a geração 80 na década de 80. Então, eu acho que o que eu espero, de fato, e tenho trabalhado de várias formas para isso, é que esses 2 anos, eles reflitam num posicionamento cultural mais forte, que a gente consiga criar a partir desse caos, né? Ver esse conflito de uma forma promissora para o nosso país. Entendi. Tomara realmente que você esteja certa, né? Porque, de fato, né, a cultura é um bem essencial, como a gente gosta também de dizer aqui, usando um jargão jurídico, inalienável, né? A gente não pode perder, faz parte da nossa humanidade, né? Totalmente essencial mesmo. Aproveitando aqui o gancho, uma última pergunta. Esse ano, em 2022, aqui no Brasil, nós estamos comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna. O que isso representa? O que representou a Semana de Arte Moderna para o Brasil? O que representa hoje? Qual é o legado disso para nós hoje? Ai, Daniela, eu acho que o centenário da Semana de Arte Moderna é um momento muito importante para a gente revisitar a história do Brasil. Então, eu acho que em 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna, né, que teve um evento importante de início em fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, a gente começa a se apropriar do que é ser brasileiro. Então, eu acho que existe uma inspiração dos movimentos internacionais, dos movimentos principalmente europeus de arte, e a gente começa a ver o que de fato é o Brasil, a tropicalização da nossa produção. Então, daí vem várias, por exemplo, o Abapuru, de Tarsila do Amaral, né, que não estava de fato no evento, mas que é uma grande modernista. Então, ele deu essa forma ao movimento modernista brasileiro, que é tão importante. Eu acho que 100 anos depois, muito interessante ver como isso foi se transformando. Houve no início do ano uma exposição importante no Teatro Municipal de São Paulo, que viu essa trajetória misturando obras do modernismo tradicional brasileiro com obras contemporâneas. Então, eu acho que a gente começa a ver o que é apropriação cultural, o que tudo isso simboliza, qual é o papel dos povos originários no nosso Brasil, como foi para eles essa sensação de modernismo, né? Esse olhar quase como se a gente sugasse a essência do que é o Brasil e colocasse em outro lugar, em outro espaço. Então, eu acho que teve aí uma transformação e uma repensada do que de fato é o modernismo. E isso é muito bonito, porque eu acho que está sempre em tempo da gente reolhar e reapropriar a nossa cultura, incluindo aí também, claro, os povos originários e todos esses povos tão importantes que fazem do Brasil tão plural quanto ele é. Muito, muito bacana. Olha, é uma pena que o tempo do podcast seja tão curto. Na verdade, a gente podia transformar isso aqui no primeiro episódio de uma série, porque certamente eu e todos os ouvintes aqui gostaríamos de te ouvir por horas e horas aqui a respeito de assuntos tão ricos.
infelizmente nós vamos ter que encerrar. Eu queria te agradecer muito, Carol, por participar aqui desse nosso podcast comemorativo dos 50 anos. Espero que a gente possa fazer várias outras rodadas de podcasts ou eventos como esse. Adorei o convite, Daniela. Obrigada e obrigada ao Machado Meyer. Muito obrigada a todas e a todos. Agradecemos enormemente a audiência e até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.